Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai se aventurar na previsão de fluxos de caixa. Essa arte de tentar adivinhar o futuro das empresas, principalmente as de capital aberto. Nosso mapa nessa expedição vai ser o capítulo 4 do livro da Modern Valuation, do mestre Aswath Damodaran. E preparem-se porque ele coloca umas questões bem instigantes, tipo quando que uma empresa, qualquer empresa, bate naquela parede do crescimento estável. E como é que a gente avalia uma empresa que, sei lá, está só dando prejuízo hoje? E para finalizar, por que mexer naquela tal taxa de crescimento estável pode transformar uma avaliação num monstro de Frankenstein, totalmente distorcida? Realmente são questões cruciais. Pois é. E para nos guiar por esse caminho tortuoso, a gente tem a honra de receber um expert evaluation. Bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui. Que bom tê-lo aqui. Então, começar do começo, né? Por que o DCF, o tal do fluxo de caixa descontado, é o queridinho da galera da área de valuation? Bom, o DCF ele tenta prever o valor de uma empresa, né? Projetando os fluxos de caixa futuros e trazendo eles a valor presente, usando uma taxa de desconto que teoricamente reflete o risco do investimento. Essa abordagem ela é robusta porque se baseia na capacidade da empresa de gerar caixa, que no fim das contas é o que realmente importa para os investidores. Nesse sentido. Mas é claro que DCF, como qualquer modelo, tem suas limitações. A principal delas é a dependência de premissas sobre o futuro, né? Que são, por natureza, incertas. O futuro a gente nunca sabe, né? Mas a estrutura básica do modelo geralmente envolve aquele período de crescimento, digamos, extraordinário, seguido por um período de crescimento estável, certo? Como que a gente define a duração desse período de alto crescimento? Essa é uma das grandes questões. Porque em toda empresa é igual. Exatamente. A duração do crescimento extraordinário é um dos grandes desafios da avaliação. Depende de uma série de fatores: o tamanho da empresa, a taxa de crescimento atual, a lucratividade dos investimentos e a sustentabilidade das vantagens competitivas. Então, tipo, uma startup que está ali no mercado bombando em expansão, provavelmente teria um período de crescimento extraordinário maior do que, sei lá, uma gigante no setor que está estagnado. Perfeito, perfeito. O Damodaran, no livro, ele usa o JP Morgan Chase e o Canara Bank como exemplos. O JP Morgan, gigante bancário, né, no setor consolidado, não teria um período de alto crescimento. Já o Canara Bank, menor e com forte presença no mercado emergente como a Índia, poderia sim ter um período de alto crescimento de até 10 anos. Faz sentido? E depois dessa fase, digamos, acelerada, o que acontece? Aí a gente entra no tal do crescimento estável, que, em teoria, dura para sempre, né? Nessa fase, a empresa atingiu um tamanho, uma maturidade, que dificultam manter altas taxas de crescimento. E essa taxa de crescimento estável, ela geralmente se baseia na taxa de crescimento da economia ou do setor e é usada para calcular o valor da empresa no final do período de crescimento extraordinário, o famoso valor terminal. Certo. E esse valor terminal, como ele é calculado? Você mencionou que geralmente ele se baseia no crescimento estável, mas existem outras maneiras. Sim, além do modelo de crescimento estável, a gente pode usar o valor de liquidação, que seria o valor obtido na venda de todos os ativos da empresa, né? Mas o modelo de crescimento estável é o mais comum, pois se alinha a ideia de que a empresa vai continuar operando no longo prazo. Legal. Então a gente definiu a estrutura do DCF, entendemos a diferença entre crescimento extraordinário e estável e sabemos como calcular o valor terminal. Agora, o bicho pega, né? Como prever os fluxos de caixa durante esse período inicial de crescimento acelerado? A gente pode simplesmente olhar para o histórico da empresa. Usou o passado como bola de cristal. Olha, o passado ele dá pistas, Dá pistas? mas nem sempre é um guia confiável. Principalmente em setores, né, que mudam muito rapidamente. Imagine usar o desempenho da Blockbuster nos anos 90 para prever o futuro dela. Ia ser um desastre, né? Total, as coisas mudam rápido demais. Mas então, como a gente pode usar o histórico da empresa para prever os fluxos de caixa futuros sem cair nessa armadilha? O histórico nos dá dados sobre receitas, lucros, investimentos passados. A gente pode usar para calcular taxas de crescimento, né? Isso nos dá uma ideia de como a empresa se comportou em diferentes cenários. Parece simples, mas imagino que tem alguns perigos no caminho. Com certeza. Por exemplo, ao calcular as taxas de crescimento, a gente precisa escolher entre a média aritmética e a geométrica. A geométrica, que considera o efeito composto do crescimento, né? Ela geralmente é mais precisa, principalmente quando o crescimento é volátil. E o período que a gente escolhe para calcular a taxa também importa. Se pegarmos um período atípico, a gente vai ter uma taxa distorcida. Entendi. E o que acontece se a empresa teve, sei lá, prejuízo em algum momento do passado? Usar a taxa de crescimento histórica faria algum sentido. Olhar para o passado pode nos levar a lugar nenhum. É, O Damodaran, ele usa a Ryanair como exemplo. Se a gente analisar as receitas, o EBIT e o lucro líquido da Ryanair entre 1998 e 2005, a gente vê que a média aritmética é maior que a geométrica para todas as variáveis. Mas a diferença ela é gritante para o lucro líquido e para o EBIT, que são mais voláteis.
Então, usar o passado como guia pode ser bem complicado. Mas se a gente não pode confiar totalmente no histórico, o que mais a gente pode fazer? A administração da empresa, os analistas de mercado. Será que eles podem nos dar uma bola de cristal mais confiável? Eles podem oferecer insights valiosos, mas é preciso ter cautela. Quais as desvantagens, por exemplo, de usar as previsões da própria administração da empresa? Em tese, eles não seriam os que mais entendem do negócio. Em teoria, sim. Mas, na prática, as previsões da administração podem ser tendenciosas, né? Principalmente se a remuneração deles estiver atrelada a metas. Eles podem ser excessivamente otimistas ou, ao contrário, subestimar o crescimento para facilitar o alcance das metas. Além disso, as previsões podem ser inconsistentes. Já vi empresas projetando um crescimento de receita estratosférico sem prever os investimentos necessários para suportar esse crescimento. É como construir um castelo de cartas. Exatamente. Parece que usar as previsões da administração é navegar em águas turbulentas, quanto aos analistas de mercado. Eles são mais confiáveis. Os analistas, eles têm acesso a mais informações do que o público em geral, né? Incluindo dados do setor, da concorrência, de empresas comparáveis. Mas, mesmo com esse arsenal, eles também erram, principalmente em previsões de longo prazo. E a gente não pode esquecer que os analistas também têm seus vieses, né? Influenciados por suas próprias expectativas e pelas pressões do mercado. Então, confiar cegamente em previsões de analistas também é arriscado. Mas se a gente não pode confiar totalmente no passado, na administração ou nos analistas, como a gente pode prever o crescimento futuro de forma, digamos, consistente? A chave é conectar as previsões aos fundamentos da empresa. Em vez de tratar o crescimento como uma variável independente, né, a gente precisa vinculá-lo ao quanto a empresa reinveste para crescer e à qualidade desses reinvestimentos. Pensa assim. O crescimento sustentável é como uma árvore. Ela precisa de raízes fortes, que são os fundamentos da empresa, para se sustentar e florescer. Gostei da analogia. Mas como fazemos isso na prática? Como a gente traduz essa ideia da árvore para números, para projeções? A gente começa analisando o crescimento do lucro líquido. O crescimento do lucro por ação, por exemplo, ele pode ser estimado com base na taxa de retenção de lucros, que é a porcentagem do lucro líquido reinvestido na empresa, né? E no retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, que mede a eficiência com que a empresa usa o capital dos acionistas para gerar lucro. Então, uma empresa com alta taxa de retenção de lucros e alto ROI deve ter um crescimento de lucro por ação maior do que uma empresa com baixa taxa de retenção e baixo ROI. É como se a primeira empresa estivesse plantando mais sementes e colhendo frutos mais saborosos, né? Exatamente. O Damodaran Daniel usa o exemplo de 4 empresas: Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Vornado Reich e Verizon. O Goldman Sachs, com alto ROI e alta taxa de retenção, tem a maior taxa de crescimento de lucro por ação projetada. Já o JP Morgan Chase, com baixo ROI e baixa taxa de retenção, tem a menor taxa de crescimento projetada. Interessante. Mas o lucro por ação é só uma parte da história, né? Uma empresa pode aumentar seu lucro líquido emitindo novas ações. Isso. Mas isso não significa que o negócio está realmente crescendo. É como se a árvore estivesse crescendo só para os lados, sem criar raízes mais profundas. E você está certo. Para ter uma visão mais completa, a gente precisa analisar o crescimento do lucro líquido total, que leva em conta todos os reinvestimentos de capital, incluindo gastos com capital, variações do capital de giro, emissão de dívidas. Então a gente precisa olhar para o crescimento da árvore como um todo, né? E não só para seus galhos. Exatamente. O livro compara a ExxonMobil e a Toyota para ilustrar como a análise do lucro líquido total fornece uma imagem mais precisa do crescimento real da empresa. Entendi. Mas o ROI também é influenciado pelo endividamento da empresa, né? É como se a árvore estivesse usando fertilizante para acelerar seu crescimento. Sim, o endividamento ele pode alavancar o ROI, mas também aumenta o risco financeiro da empresa. A fórmula do ROI, que leva em conta o endividamento, nos mostra como o retorno sobre o capital investido, o EOC, e a relação dívida-patrimônio líquido influenciam o ROI. O livro usa o exemplo da ExxonMobil e da Toyota para mostrar como suas diferentes estruturas de capital afetam seus ROIs. Fascinante. Então a gente precisa entender como a empresa está usando o fertilizante do endividamento para impulsionar o crescimento. E como podemos usar esses conceitos para prever o crescimento do lucro operacional, que é a base para o cálculo do fluxo de caixa livre. O crescimento do lucro operacional ele pode ser estimado com base na taxa de reinvestimento, que é a parcela do lucro operacional após impostos reinvestida na empresa. E no retorno sobre o capital investido, o EOC. O livro ele apresenta 3 cenários para estimar o crescimento do lucro operacional. Legal. Vamos pular esses cenários então. Vamos lá. Qual que é o primeiro? O primeiro cenário é quando a empresa tem um ROIC estável, o que significa que os investimentos futuros eles devem gerar retornos semelhantes aos investimentos passados. É como se a árvore estivesse plantando novas sementes no solo fértil e previsível. Entendi. E como que a gente calcula a taxa de reinvestimento e o ROIC nesse cenário?
A taxa de reinvestimento ela pode ser estimada com base nos dados históricos da empresa, né? Ajustados para levar em conta as tendências futuras, as características do setor. O IOEC pode ser calculado com base no lucro operacional após impostos e no valor contábil do capital investido na empresa. O livro usa o exemplo da Titan Cement, uma empresa grega de cimento, e da SAP, uma empresa alemã de software, para ilustrar como calcular a taxa de reinvestimento, o IOEC, e a taxa de crescimento esperada nesse cenário. Legal. E o que acontece se a empresa espera que o EOS dela mude no futuro? É como se a qualidade do solo, né, estivesse mudando, o que afetaria o crescimento da árvore. Exatamente. Nesse caso, a gente precisa adicionar um segundo componente à nossa estimativa de crescimento, que leva em conta a variação esperada no HEROC. O livro usa o exemplo do Blockbuster, que a gente já mencionou, para mostrar como uma melhora projetada no HEROC ao longo de 5 anos impacta o crescimento. Interessante. Mas e se a empresa estiver dando prejuízo e, portanto, um EROC negativo? É como se a árvore estivesse doente, né? E não conseguisse crescer. Como a gente pode prever o crescimento dela nesse cenário? Em casos de empresas com ROC negativo, a gente precisa começar analisando o crescimento da receita. A partir daí, a gente pode usar a margem operacional projetada para estimar o lucro operacional futuro. Se a margem operacional projetada for positiva, o lucro operacional também vai se tornar positivo em algum momento no futuro. Seria como se a árvore estivesse se recuperando da doença e voltasse a crescer. Isso, exatamente. A partir daí, a gente pode aplicar os métodos tradicionais de valuation para projetar o crescimento futuro da empresa. Faz sentido. Mas como a gente prevê o crescimento da receita em empresas que ainda estão no início do seu ciclo de vida? É como se a gente estivesse tentando prever o tamanho de uma árvore quando ela ainda é uma muda. Existem algumas abordagens que a gente pode usar. Uma delas é trabalhar de trás para frente, né? Estimando primeiro a participação de mercado que a empresa terá quando atingir a maturidade e depois calculando a taxa de crescimento necessária para chegar lá. O livro usa o exemplo de uma loja online de brinquedos para ilustrar essa abordagem. E se a gente não tiver uma estimativa confiável dessa participação de mercado futura, é como se a gente não soubesse o quão grande a árvore pode crescer. Nesse caso, a gente pode usar as taxas de crescimento de receita passadas para projetar o crescimento nos próximos, 3 a 5 anos. Depois disso, a gente pode usar a taxa de crescimento média de empresas comparáveis com receitas semelhantes para estimar o crescimento de longo prazo. O livro usa o exemplo da Sirius Satellite Radio para ilustrar essa abordagem. Entendi. Mas o crescimento da receita precisa ser compatível com a capacidade da empresa de gerar lucro, né? Sim, claro. É como se a árvore precisasse de nutrientes suficientes para sustentar seu crescimento. Como a gente prevê a margem operacional em empresas que ainda não são lucrativas. A margem operacional projetada deve levar em conta a natureza do negócio da empresa e as margens operacionais médias de empresas comparáveis no mesmo setor. É importante lembrar que, para a empresa ter valor, o crescimento da receita precisa, eventualmente, se traduzir em lucros positivos. O livro usa o exemplo da Sirius Satellite Radio para mostrar como projetar as margens operacionais ao longo do tempo, à medida que a empresa se aproxima da lucratividade. Certo. Mas as empresas, elas precisam investir para crescer. E esses investimentos consomem caixa. É como se a árvore, né, precisasse de água para crescer. Como que a gente leva em conta essa necessidade de reinvestimento nas nossas previsões? Para vincular o crescimento da receita à necessidade de reinvestimento, a gente pode usar a relação vendas-capital, que mede quanta receita cada dólar de capital investido gera. Essa relação nos permite estimar o quanto a empresa precisa reinvestir a cada ano para sustentar seu crescimento projetado. E a relação vendas-capital, como que a gente estima ela? A gente pode usar dados históricos da empresa, né, ajustados para levar em conta as tendências futuras e comparar com a relação vendas-capital média de empresas comparáveis no mesmo setor. O livro usa, de novo, o exemplo da Sirius Satellite Radio para mostrar como calcular a relação vendas-capital e estimar a necessidade de investimento a cada ano. Faz muito sentido. E como que a gente garante que as nossas premissas sobre essa relação vendas-capital, a margem operacional, sejam consistentes e realistas? É como se a gente estivesse verificando se a árvore tem água e nutrientes suficientes para sustentar o crescimento. Uma maneira de verificar a consistência das nossas premissas é calcular o retorno sobre o capital investido, o ROC, projetado para cada ano. Se o ROC projetado for muito alto ou muito baixo em comparação com o ROC médio de empresas comparáveis ou com o custo de capital da empresa, isso pode indicar que as nossas premissas sobre a relação vendas-capital e a margem operacional precisam ser revistas. Nossa, a gente abordou tanta coisa, né? Entendemos a importância de conectar o crescimento aos fundamentos da empresa, analisamos diferentes cenários de crescimento, aprendemos como prever o crescimento da receita e da margem operacional, mas ainda falta um tema importantíssimo, né? Que é o valor terminal. Como calcular o valor da empresa no final do período de projeção, quando a gente assume que ela entra numa fase de crescimento estável?
É como se a gente estivesse tentando estimar o valor da árvore quando ela atinge a maturidade. Mas essa é uma história para a próxima parte do nosso mergulho profundo. Até lá. Até lá. Pois é. Calcular o valor terminal é como tentar estimar o valor de uma árvore madura. E o modelo de crescimento estável, apesar de ser o mais usado, ele tem suas nuances. Um dos pontos-chave é definir uma taxa de crescimento estável que seja plausível, sustentável no longo prazo. Afinal, a gente está falando de crescimento para sempre, né? Exato, para cima é bastante tempo, né? Quais são os limites para essa taxa? Será que a árvore pode crescer mais rápido que a floresta? Boa analogia. A taxa de crescimento estável, ela não pode ser maior do que a taxa de crescimento da economia em que a empresa opera. Nenhuma empresa pode crescer indefinidamente a uma taxa superior à do seu mercado. É como se a árvore não pudesse crescer mais do que a floresta que a abriga. Faz sentido. E como a gente define os limites específicos para essa taxa de crescimento estável? Quais fatores a gente precisa considerar? A gente tem que levar em conta o escopo de atuação da empresa. Se ela se limita ao mercado doméstico ou se ela tem um potencial, né, global. Uma multinacional, por exemplo, ela poderia usar a taxa de crescimento da economia global como limite, enquanto uma empresa local teria um limite menor. Então, uma empresa global tem mais espaço para crescer, como se estivesse numa floresta maior. E o que mais a gente precisa considerar? Outro fator importante é se a avaliação é feita em termos nominais ou reais. Se for nominal, a taxa de crescimento estável deve incluir a inflação esperada. Se for real, a taxa vai ser menor, já que a inflação já foi descontada. Entendi. É como se a inflação fosse um vento que impulsiona o crescimento nominal da árvore, mas não afeta o seu crescimento real. Exatamente. E por último, mas não menos importante, a moeda da avaliação também influencia os limites da taxa de crescimento estável. Se a gente usar uma moeda com alta inflação, a taxa pode ser bem maior, pois a inflação já está embutida na taxa nominal. É como se a árvore estivesse crescendo num país com uma moeda fraca, o que faria seu valor nominal parecer maior. Perfeito. Mas, mesmo considerando todos esses fatores, é importante lembrar que a taxa de crescimento estável ela não precisa ser igual ao limite superior. Ela pode ser menor, refletindo a expectativa de que a empresa, ao amadurecer, vai se tornar uma parte menor da economia. Então a árvore não precisa necessariamente dominar a floresta. Exato. E, na verdade, é mais prudente ser conservador ao estimar a taxa de crescimento estável, principalmente ao avaliar empresas de alto crescimento. Uma taxa muito alta pode inflar artificialmente o valor terminal e distorcer a avaliação. É como se a gente estivesse superestimando o valor da árvore madura. Concordo. É melhor ser realista do que otimista demais ao projetar o crescimento no longo prazo. Mas, além da taxa de crescimento estável, o que mais muda nos inputs da avaliação quando a empresa entra nesse estágio de maturidade? Empresas maduras, elas geralmente têm um perfil de risco menor, usam mais dívida, têm retornos sobre os investimentos mais baixos e reinvestem menos do que empresas em fase de alto crescimento. É como se a árvore, ao amadurecer, se tornasse mais resistente aos ventos, mas também menos propensa a crescer rapidamente. Portanto, a gente precisa ajustar o beta, o retorno sobre o capital investido, a estrutura de capital e a taxa de reinvestimento para refletir essas mudanças. Parece que a árvore madura precisa de cuidados diferentes da árvore jovem. Vamos analisar cada um desses ajustes. Começando pelo beta, como a gente ajusta ele para refletir esse menor risco de uma empresa madura? Uma boa referência é a média do setor. Empresas maduras tendem a ter um beta mais próximo da média do setor, já que o risco delas se torna mais previsível. E o retorno sobre o capital investido. Como a gente ajusta esse input para refletir a expectativa de retornos menores, numa fase de crescimento estável? Nessa fase, a competição é mais intensa, né? O que dificulta a obtenção de retornos acima da média do mercado. É mais realista assumir que o retorno sobre o capital investido vai se aproximar do custo de capital. Entendi. A árvore madura já não consegue gerar frutos tão saborosos quanto antes. Exatamente. E quanto à estrutura de capital? Como ajustamos a relação dívida-patrimônio líquido para refletir essa maior capacidade de endividamento de uma empresa madura? Seria como se a árvore madura pudesse se apoiar em outras árvores para se sustentar. Perfeito. Podemos usar a média do setor como referência. À medida que as empresas amadurecem e seus fluxos de caixa se tornam mais estáveis, a capacidade delas de tomar dívida aumenta. Faz sentido. E por último, como a gente ajusta a taxa de reinvestimento? A árvore madura ainda precisa de água para sobreviver, mas não tanta quanto a árvore jovem. Exato. A taxa de reinvestimento ela precisa ser ajustada para garantir que a empresa reinvista o suficiente para sustentar sua taxa de crescimento estável, mas não mais do que isso. A gente pode usar a fórmula, né, que relaciona a taxa de reinvestimento à taxa de crescimento estável e ao retorno sobre o capital investido. Perfeito. Ajustar esses inputs para refletir as características de uma empresa madura é fundamental para garantir a consistência da avaliação. Mas e a transição da fase de alto crescimento para a fase de crescimento estável? Como a gente faz essa transição no modelo de avaliação? É como se a gente estivesse acompanhando o crescimento da árvore desde a muda até a maturidade. Exatamente.
A gente já mencionou, né, os 3 modelos principais. O de 2 estágios, o de 3 estágios e o de em estágios. A escolha do modelo depende das características da empresa, do nível de detalhe que a gente quer na avaliação. Vamos recapitular as características de cada modelo, começando pelo modelo de 2 estágios, quando ele é mais adequado. O modelo de 2 estágios é mais adequado para empresas com taxas de crescimento, digamos, moderadas, onde a transição para o crescimento estável é relativamente rápida. É como se a árvore crescesse rapidamente por um tempo e depois desacelerasse o crescimento de forma abrupta. E o modelo de 3 estágios, quando ele é mais apropriado? O modelo de 3 estágios é mais adequado para empresas com altas taxas de crescimento, onde a transição para o crescimento estável é mais gradual. Nesse modelo, a gente tem um estágio intermediário, onde a empresa desacelera o crescimento gradualmente até atingir o crescimento estável. É como se a árvore crescesse rapidamente no início, depois diminuísse o ritmo gradualmente e, por fim, atingisse um crescimento constante. E o modelo de estágios, quando ele se torna a melhor opção? O modelo de estágios ele oferece mais flexibilidade, né? Ele permite que as características da empresa mudem a cada ano durante a transição. Esse modelo é ideal para empresas muito jovens ou com margens operacionais negativas, onde a trajetória para o crescimento estável é mais incerta. É como se a gente estivesse acompanhando o crescimento da árvore em detalhes, ano a ano, considerando as variações climáticas e outros fatores que podem influenciar seu desenvolvimento. Entendi. A escolha do modelo de transição depende das características da empresa e do nível de detalhe desejado na avaliação. Mas, independentemente do modelo escolhido, a taxa de crescimento estável no último estágio precisa ser plausível, sustentável no longo prazo. Com certeza. A consistência entre os diferentes estágios da avaliação é crucial para a plausibilidade dos resultados. E com isso a gente conclui a segunda parte do nosso mergulho. Vimos como o modelo de crescimento estável se encaixa na avaliação de empresas, como ajustar os inputs para empresas maduras e como fazer a transição da fase de alto crescimento para a fase de crescimento estável. Na próxima parte, a gente vai explorar as diferentes abordagens para lidar com a incerteza na previsão dos fluxos de caixa. Até breve. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na previsão do fluxo de caixa para avaliação de empresas. Nas partes anteriores, a gente explorou os fundamentos da avaliação por DCF, a importância de conectar o crescimento aos fundamentos da empresa, a dinâmica do valor terminal, os diferentes modelos de transição para a fase de crescimento estável. Ufa, quanta coisa! E agora, para fechar com chave de ouro, vamos mergulhar de cabeça nas diferentes abordagens para lidar com a incerteza na previsão dos fluxos de caixa. Afinal, como a gente já viu, o futuro é como uma floresta densa, né? Cheio de surpresas, de caminhos imprevisíveis. É verdade. A incerteza é inerente a qualquer avaliação. Ignorar ela é como caminhar por essa floresta de olhos fechados. Mas, felizmente, a gente tem ferramentas para iluminar o caminho e tomar decisões mais conscientes dos riscos e das oportunidades. Exatamente. E na parte anterior, você relacionou 3 abordagens principais para estimar os fluxos de caixa. O valor esperado, a análise de cenários e as simulações. Vamos começar relembrando o valor esperado. Ele parece ser mais intuitivo, né? Mas quais são os seus pontos fracos? O valor esperado é como escolher um único caminho na floresta, aquele que a gente considera mais provável. Nessa abordagem, o analista atribui um único valor para cada variável da avaliação, representando a sua melhor estimativa para o futuro. Em teoria, esse valor incorpora a probabilidade de cenários positivos e negativos, resultando num fluxo de caixa médio para cada período. Parece prático. Mas onde estão as armadilhas? Será que esse caminho único leva a gente ao destino certo? A armadilha está em simplificar demais a análise, ignorar, né, as bifurcações, os atalhos da floresta, usar valores únicos que não refletem a verdadeira incerteza das variáveis pode levar a uma avaliação distorcida. Por exemplo, usar uma taxa de crescimento única de 10% para os próximos 10 anos, sem considerar a possibilidade da empresa crescer mais ou menos do que isso, é como ignorar as curvas e os obstáculos do caminho. Entendi. A chave para usar o valor esperado de forma eficaz é garantir que as estimativas capturem a incerteza das variáveis. Como que a gente faz isso? A gente tem que explorar a floresta com mais cuidado. Exatamente. Uma forma de fazer isso é decompor as variáveis complexas em seus componentes básicos e analisar a incerteza de cada componente individualmente. Por exemplo, em vez de usar uma taxa de crescimento de receita única, a gente pode analisar a incerteza do volume de vendas, dos preços, da participação de mercado e combinar as estimativas individuais para chegar numa estimativa mais robusta para a receita total. É como se a gente estivesse explorando cada trilha da floresta antes de escolher o caminho principal. Interessante. Essa abordagem, digamos, mais granular, dá para a gente uma visão mais completa da floresta. Mas e a análise de cenários? Como ela se compara ao valor esperado? A análise de cenários é como criar um mapa da floresta, com diferentes caminhos que a gente pode seguir. Ela nos permite avaliar o impacto de diferentes cenários que podem variar de otimista a pessimista no valor da empresa.
Em vez de um único valor, a gente obtém uma gama de valores, o que nos dá uma ideia da sensibilidade da avaliação a diferentes fatores. E como a gente escolhe os cenários a serem analisados? Quais os critérios para definir um cenário otimista, um cenário base e um cenário pessimista? É como se a gente estivesse escolhendo os pontos de referência no mapa da floresta. Os cenários, eles devem ser plausíveis e relevantes para a empresa em questão. O cenário base, geralmente, representa o caminho mais provável para a empresa, com base nas informações disponíveis. O cenário otimista considera um conjunto de eventos favoráveis. É como se a floresta estivesse repleta de frutos maduros. Já o cenário pessimista contempla eventos adversos, né? Como tempestades ou pragas que podem prejudicar a floresta. Entendi. A definição dos cenários deve refletir os principais riscos e oportunidades da empresa. Mas, além dos cenários, digamos, tradicionais, otimista, base e pessimista, a gente pode criar outros cenários específicos. É como se a gente estivesse adicionando trilhas alternativas ao nosso mapa. Sim, a gente pode criar cenários para analisar o impacto de eventos específicos, como mudança regulatória, a entrada de um novo competidor, o desenvolvimento de uma nova tecnologia, a aquisição de outra empresa. Seria como se a gente estivesse simulando o impacto de um desmatamento ou de um incêndio na floresta. Legal. Essa flexibilidade é uma das vantagens da análise de cenários. Mas, uma vez definidos os cenários, como que a gente os usa para estimar o valor da empresa? Como o nosso mapa nos guia até o tesouro escondido na floresta? Para cada cenário, a gente projeta os fluxos de caixa e calcula o valor da empresa usando a metodologia de fluxo de caixa descontado, ajustando as taxas de desconto para refletir o risco específico de cada cenário. Por exemplo, a gente pode usar uma taxa de desconto maior para o cenário pessimista, refletindo o maior risco associado a esse cenário. É como se a gente estivesse ajustando a bússola para cada caminho que a gente escolhe seguir na floresta. Faz sentido. Ajustar a taxa de desconto garante que a gente está capturando o risco específico de cada cenário. E como a gente apresenta os resultados da análise de cenários, como a gente compartilha o mapa do tesouro com os outros exploradores. A gente pode apresentar os resultados como uma gama de valores, com o valor mais baixo representando o cenário pessimista e o valor mais alto representando o cenário otimista. Essa gama de valores nos dá uma ideia da possível variabilidade do valor da empresa. A gente também pode calcular o valor esperado, ponderando os valores de cada cenário pela sua probabilidade de ocorrência. É como se a gente estivesse calculando a probabilidade de encontrar o tesouro em cada um dos caminhos. Entendi. A análise de cenários dá pra gente uma visão mais completa da floresta e dos seus possíveis tesouros. E por fim, chegamos às simulações. Como essa abordagem se diferencia da análise de cenários, quais são suas vantagens e desvantagens? As simulações são como usar um drone para sobrevoar a floresta, obtendo uma visão panorâmica e detalhada de todo o terreno. Assim como a análise de cenários, as simulações nos permitem avaliar o impacto da incerteza no valor da empresa. No entanto, em vez de usar cenários discretos, as simulações usam distribuições de probabilidade para cada variável da avaliação, permitindo modelar a incerteza de forma mais granular e realista. Então, em vez de definir um único valor com a taxa de crescimento, por exemplo, a gente define uma distribuição de probabilidade que representa a possível variação dessa taxa ao longo do tempo. É como se a gente estivesse mapeando a densidade da floresta, identificando as áreas mais densas e as áreas mais esparsas. Exatamente. A gente pode usar dados históricos, projeções de mercado, opiniões de especialistas ou uma combinação desses elementos para definir as distribuições de probabilidade para cada variável da avaliação. É como se a gente estivesse coletando dados sobre o clima, o solo, as espécies de árvores, para criar um modelo tridimensional da floresta. Entendi. Definir as distribuições de probabilidade para cada variável exige um pouco mais de trabalho, mas permite criar um modelo muito mais preciso da floresta. E como as simulações funcionam na prática? Como o drone nos ajuda a encontrar tesouro. Em cada simulação, um valor é sorteado aleatoriamente de cada distribuição de probabilidade, gerando um conjunto único de valores para todas as variáveis da avaliação. Com esses valores, a gente calcula os fluxos de caixa projetados e o valor da empresa. E a gente repete esse processo milhares de vezes, gerando uma distribuição de valores para a empresa. É como se o drone fizesse múltiplos voos sobre a floresta, cada vez coletando dados de uma área diferente, até que a gente tenha um mapa completo do terreno. Fascinante. Então, ao final do processo, a gente tem uma distribuição de valores para a empresa em vez de um único valor, que dá para a gente uma visão muito mais rica da incerteza da avaliação. É como se a gente tivesse um mapa tridimensional da floresta, com a localização precisa de cada árvore, de cada tesouro, e como a gente interpreta essa distribuição de valores. A distribuição de valores nos mostra a probabilidade de diferentes resultados para o valor da empresa. A gente pode analisar a média, mediano, o desvio padrão, os percentes, outros indicadores estatísticos da distribuição para entender a possível variação do valor e a probabilidade da empresa valer mais ou menos do que o preço atual de mercado. É como se a gente estivesse calculando a probabilidade de encontrar o tesouro em cada ponto da floresta. Que interessante. As simulações permitem a gente ir além da análise de cenários,
modelando a incerteza de forma mais completa e obtendo uma visão mais detalhada da possível variação do valor da empresa. Mas imagino que essa abordagem também tenha seus desafios, né? Controlar um drone não deve ser tão simples assim. Com certeza. A principal desvantagem das simulações é a complexidade. Definir as distribuições de probabilidade para cada variável pode ser desafiador. E os resultados das simulações podem ser sensíveis às escolhas feitas nesse processo. Além disso, as simulações exigem softwares específicos e podem ser computacionalmente intensivas, né? Principalmente para modelos de avaliação complexos. É como se a gente precisasse de um piloto experiente e de um software sofisticado para controlar o drone e processar os dados coletados. Entendi. As simulações são uma ferramenta poderosa, mas exigem mais expertise, dados, recursos computacionais do que as abordagens mais simples. Mas independentemente da abordagem escolhida, seja o valor esperado, a análise de cenários ou as simulações, o importante é ter em mente que a incerteza ela é inerente a qualquer avaliação e que ignorá-la pode nos levar a nos perder na floresta. Concordo plenamente. Lidar com a incerteza é fundamental para a qualidade de qualquer avaliação. As diferentes abordagens que a gente discutiu nos fornecem ferramentas para iluminar o caminho na floresta, né? Tornando nossas avaliações mais robustas, mais confiáveis. E no final do dia, o objetivo é encontrar o tesouro, tomar decisões de investimento mais informadas, mais conscientes dos riscos e das oportunidades. Com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo na previsão de fluxos de caixa para avaliação de empresas. Espero que essa jornada tenha sido enriquecedora para você, caro ouvinte, e que tenha te dado ferramentas valiosas para navegar pela floresta da avaliação de empresas. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no assunto, recomendamos a leitura do livro Damodaran on Valuation, Security Analysis for Investment and Corporate Finance. E vai lembrar que a versão em português, traduzida pelo professor Marcelo Alvim, juntamente com Sônia Midori, é uma excelente guia para desvendar os mistérios da avaliação de empresas. Até a próxima!